Olá pessoal, meu nome é Emily, eu sou uma estudante do 6º ano de Medicina e nesse vídeo eu vou fazer uma review para vocês desses cadernos aqui, que são os cadernos da Atoma, e eu vou fazer essa review em 5 partes, que vão estar todas aqui marcadas na descrição do vídeo, então você se sinta livre para ver aquelas partes que for mais interessantes para você. E também de antemão eu já vou dar minhas conclusões gerais, porque assim você pode fazer qualquer outra coisa com a sua vida depois desse vídeo, ou você pode seguir com a review detalhada se você gosta tanto de cadernos como eu. E o que eu tenho a dizer é que esse caderno é meu favorito por 2 motivos principais. O primeiro deles é a gramatura, que é superior à gigantesca maioria dos cadernos desse tipo aqui no mercado, permitindo então que a gente faça anotações com bem mais segurança, com diversos tipos de materiais, marca-textos, caneta gel, fine liners e por aí vai. E o segundo motivo é a funcionalidade, que nesse caderno é outro nível, sabe? Permitindo que a gente então faça nossas anotações de uma maneira bem mais versátil e produtiva. Então, para começar, falar um pouquinho da gramatura desses cadernos, que é basicamente a espessura das páginas, digamos assim, e eles vão ter então uma gramatura de 90 gramas por metro quadrado, o que é bem superior à gramatura que a gente mais encontra nos cadernos clássicos por aí, que é de 56 gramas por metro quadrado. Enquanto naqueles cadernos, até mesmo lápis grafite marca facilmente, a gente se incomoda, nesses cadernos aqui dificilmente você vai encontrar uma caneta ou um marca-texto que vai lhe dar algum problema. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz alguns swatches que eu vou colocar aqui, pra vocês darem uma olhada então como é que fica com caneta pincel, caneta gel, esferográfica, marca-textos diversos. Então, deem uma olhada. Pronto, como vocês puderam ver, o resultado é bem satisfatório, mas ele ainda não é 100%. E eu tenho uma hipótese do porquê que isso acontece, comparando já com o uso de outros cadernos com gramaturas semelhantes. Usando esse caderno, eu percebi que ele absorve muita tinta, e é por isso que eu acho que ele acaba passando ainda de vez em quando para o outro lado, enquanto que outros cadernos de gramaturas semelhantes, como é o caso desse caderno aqui, que tem a mesma gramatura, 90 gramas por metro quadrado, embora tenha essa mesma gramatura, ele não absorve tanta tinta, o papel é bem suave, mais suave ainda do que os da Atoma, inclusive. E assim faz com que a tinta não seja tão absorvida e ela seque antes de passar para o outro lado. Por isso que nesse quesito esses cadernos então vão receber 4 estrelas. Então, minha segunda categoria desse caderno é o design e resistência. Então, começando pelo design, eu tenho 2 coisas a tratar sobre esse caderno aqui, que é a capa e as folhas. Primeiro com relação à capa, porque de fato eu não tenho muito a falar sobre essa capa. Eu gosto bastante, achei bem bonita, acho que combina comigo porque eu gosto de azul e também não chama tanto a atenção. Enfim, eu tenho outro caderno aqui, que é do mesmo estilo, mas agora é principalmente rosa, que eu gosto bastante também. Então, em termos de design, esse caderno de Atoma também dá um show. Os cadernos são muito bonitos, existem diversos designs diferentes, mas agora com relação às folhas. E é aqui que de fato eu tenho bem mais a que comentar com vocês. Quando você compra esse caderno, as folhas que vão vir nele são essas aqui, que eu vou mostrar para olhar para vocês. Que tem essa linha azul. E eu não gosto muito de linhas azuis, nunca gostei. Eu sempre procurava os cadernos com linhas pretas. Mas eu acabei comprando mesmo assim esse caderno porque, pela promessa, né, da gramatura 90, eu realmente preferi então a gramatura às linhas. Mas para tentar contornar esse problema das linhas azuis, que eu iria sim usar, né, para não estragar as folhas, mas além disso, eu comprei um refil, uns refis off-white e linhas pretas, também da Atoma, que é só você colocar lá no caderno. E essas folhas aqui eu gostei bem mais do que as folhas azuis, ou melhor, as folhas de linhas azuis. Essas folhas, além de terem as linhas pretas, eu achei essa cor off-white bem mais bonita. E eu também achei as folhas um pouquinho mais suaves, que é o que eu vou comentar um pouquinho mais na funcionalidade mais na frente. Por fim, sobre o design, eu queria mostrar para vocês também a questão das margens. Como vocês podem ver, elas têm essas margens bem distanciadas então das argolas, e isso é bem legal porque eu uso essas margens maiores para anotar aqui do lado geralmente os tópicos das minhas anotações. Eu vou me norteando geralmente em o que significa cada uma dessas anotações, colocando os tópicozinhos aqui, certo? Eu vou ver se eu acho aqui para vocês algum exemplo desses. Enfim, não é o melhor exemplo porque eu tenho utilizado esse caderno muito mais para escrever, mas percebam como eu coloco aqui do lado geralmente o que significa o que está nas anotações do outro lado, e eu vou marcando também. Agora, no quesito resistência, eu tenho 2 pontos a tratar. O primeiro deles, eu vou falar logo daquilo que eu acho que é a maior dúvida de vocês com relação à resistência desse caderno, que é sobre as folhas, né? Se colocando, retirando as folhas, realmente a folha rasga ou não, por exemplo. E de fato é algo que você não precisa se preocupar aqui. Essa gramatura maior de 90, ela realmente permite que as folhas sejam retiradas e colocadas sem problema algum. Nunca tive problema de rasgar a folha desse caderno, por exemplo. E além disso, as folhas elas também ficam bem posicionadas uma vez que vocês coloquem ela lá. Ela não vai sair do lugar, certo? Então, no quesito resistência das folhas, fenomenal também. E é isso.
Já agora, com relação à resistência da capa e das argolas em si. Então, eu tenho esse caderno há mais de 2 anos já. Eu já levei ele para a faculdade, já levei ele para o hospital. E, como vocês podem ver, está basicamente novo. A capa não quebrou até agora, as argolas também não quebraram, eu nunca troquei essas argolas. E tá aqui do mesmo jeito. Não amassou, não suja com facilidade também. Enfim, protege direitinho as folhas internamente. Então esse caderno realmente, no quesito resistência, é um caderno que tende a durar anos e anos, até mesmo porque geralmente você tende a comprar refis e tal. Então, para dar a nota geral dessa categoria, eu vou dar 4 estrelas apenas pela questão do design, por ter as linhas azuis como única opção quando você compra esse caderno. Por exemplo, não tem a opção de você comprar esse caderno com essa capa, mas com as folhas de linhas pretas, por exemplo. Enfim, só tem a opção com linha azul. Por isso eu vou dar 4 estrelas, embora isso seja uma preferência minha. Enfim, é isso. Vamos para o terceiro quesito. Então, pessoal, quesito funcionalidade. Como é que é utilizar esses cadernos? Eles são práticos mesmo? Como é que é? Então, a funcionalidade desse caderno foi o segundo motivo que me fez comprá-los, certo? De fato, essa possibilidade da gente trocar as páginas de lugar, de adicionar mais páginas onde realmente é necessário, isso realmente ajuda bastante a gente se organizar melhor aqui, o que facilita também a nossa vida. E é um contraste interessante com relação àqueles cadernos tradicionais, em que, além da gramatura ser bem menor, geralmente eles vêm separados com 10 matérias de 20 páginas por cada matéria. Mas sempre tem aquela matéria que a gente vai passar dessas 20 páginas, aí a gente é obrigado então de utilizar outra matéria em outro local do caderno às vezes, ou até mesmo em outro caderno, para continuar aquelas anotações. Ou também tem sempre aquela matéria que das 20 páginas a gente só utiliza umas 5. Aí fica 15 páginas sobrando, que a gente poderia então realocar essas páginas. A gente acaba então apenas gastando essas páginas literalmente. Então, nesse sentido, esse caderno aqui permite uma organização bem melhor. Evita que a gente gaste páginas, por exemplo, o que aumenta também a própria durabilidade dessa quantidade de páginas que vem nesse caderno, que se eu não me engano são 72. Isso, ele vem com 72 folhas e os refis eles vêm com 60 folhas. E além disso, sobre essa questão da funcionalidade, também existe a opção de trazer argolas maiores nesse caderno. Por exemplo, você pode comprar caderno de argolas maiores, se não me engano, e você pode também comprar argolas maiores e colocar nesse caderno. Por exemplo, eu comprei separado essas daqui, são argolas bem maiores. No site tem dizendo, por exemplo, quantas folhas cabem em cada tamanho de argola, então você pode escolher as argolas que você precisa. Mas eu acho esse tamanho aqui o ideal, certo? Até porque se você estiver fazendo muitas anotações, você pode então ir guardando as anotações mais antigas em outro local e tirando daqui. E se você não gosta de guardar em outro local, você pode então comprar novas argolas. Então, claro, no quesito de funcionalidade, esse caderno também ganha 5 estrelas. Então, pessoal, o meu quarto ponto é a questão da diversão, que eu coloquei como fun. E eu trouxe esse ponto aqui porque eu acho que quando a gente está se divertindo, a gente é mais produtivo. E esse caderno, ele de fato permite que a gente se divirta, porque se você gosta de fazer anotações com marca-texto, com canetas coloridas, são pequenos detalhes que podem parecer besteira, mas eles deixam o nosso estudo, as nossas anotações, nosso trabalho um pouquinho mais divertido. E isso faz a diferença assim no final. Como esse caderno ele permite tudo isso, porque tem uma gramatura mais legal, e tem toda essa questão da resistência, o caderno bonito também, por aí vai. Esse caderno, então, eu diria que é uma ferramenta bem divertida. E no quesito diversão também, eu diria que essas folhas off-white, elas têm um ponto bem positivo também, que como eu comentei com vocês, eu as achei bem mais suaves de escrever. Isso você percebe melhor quando você está utilizando lápis grafite ou lapiseiras, como essa daqui. E eu gosto muito de utilizar grafite, eu gosto muito de escrever, de pensar com poli, com lapiseira. E essa questão das folhas serem mais suaves, por incrível que pareça, é algo que me chama a atenção, é algo que eu percebi. E isso também soma bem positivamente com a minha experiência com esse caderno, deixando tudo bem mais fluido, mais divertido. Então, 5 estrelas com relação à diversão com esse caderno também. Então, pessoal, para terminar, com relação ao preço desses cadernos, e de fato, não é um caderno barato. Pelo contrário, é muito caro. Quando eu comprei esse caderno aqui há mais de 2 anos, ele era cerca de R$80, e hoje em dia ele mantém esse preço, pelo menos não ficou mais caro, mas ele era cerca de R$80, com 72 páginas. E embora seja um caderno com uma resistência muito boa, você vai utilizar ele por anos, como eu falei pra vocês. Você pode utilizar esses refis aqui, que é um refil com 60 folhas. Ele custa cerca de R$40, o que já ajuda com o preço geral do caderno. É um caderno caro, não tem muito o que dizer sobre isso. É um material bom, mas é um material bem caro também. E por isso eu vou acabar dando 3 estrelas só nessa categoria mesmo. Então, pessoal, fazendo uma média das notas em cada categoria, a gente teve então que esse caderno recebeu uma nota final de 4,2. O que eu achei bem legal, porque reflete bem os pontos positivos, que são muitos, mas também faz com que a gente se lembre dos pontos negativos, principalmente a questão do preço. Espero que tenham gostado dessa review. Qualquer dúvida ou sugestão, só me deixar aqui nos comentários. E é isso. Tenha uma ótima semana, pessoal. E não esqueçam de tentar sempre pensar um pouquinho melhor sobre a vida, o universo e tudo mais. Bye!